Então, nós lemos essa passagem, nós iniciamos uma mensagem onde eu falei a respeito de buscar lugares mais altos. Nós definimos avivamento, né? Eu disse que era importante que nós definíssemos o que é avivamento, e a gente viu que avivamento nada mais é do que clamar pela presença de Deus nas nossas vidas. É que Deus venha e se faça presente de uma forma constante e abundante na minha vida e na sua vida. Então, para que eu viva um avivamento generalizado, é necessário que eu comece a viver um avivamento individual. É importantíssimo isso, e nós mostramos isso, que nós precisamos buscar Cristo e nada mais do que Cristo. Cristo somente. E nós precisamos viver de tal forma onde a nossa vida esteja saturada de Deus. Eu não sei se você entende o que é a palavra saturada. Hoje a gente usa essa palavra saturada quando a gente já não aguenta mais. Quando os meninos começam a fazer bagunça demais, e brigar, e aprontar, e aí a mãe fala: eu já estou saturado de vocês. Alguém já falou isso aqui? Quando o marido lá está dando muito trabalho, está tendo um microfone, se puder trocar, tem um chiado aqui estranho. Mas a palavra saturado, ela é uma palavra que é usada na química. Os químicos, eles falam a respeito de uma solução saturada. Obrigado. Esse está bom. É o microfone mesmo. Coisa com microfone. O que é uma solução saturada? É quando você coloca, por exemplo, água que dissolve, algumas coisas dissolvem outras. O álcool dissolve alguns tipos de propriedades, a água dissolve outros tipos de propriedade, e a água dissolve sal. Todo mundo sabe disso. Se a gente jogar sal na água, e a gente der uma mexidinha, eu esqueci de pedir um palitinho, então eu vou mexer com o dedo. Ninguém vai beber água. Vai dissolver o dedo. Vai dissolver o dedo, Minha avó falava que ela me fez de açúcar. Porque ela era doce. A Priscila não concorda. Isso é coisa de vó, Você tá lightzinho, pastor. É bom ter vó, Então, a gente joga sal na água e a gente vai jogando sal na água. E chega um momento que você... Não, obrigado, o palitinho não veio Mas olhando que os diáconos aqui são ruins, Mas chega um momento que você joga sal e o sal se dissolve na água, e você olha para a água e você não consegue ver mais sal, porque ele incorporou, a água incorporou todo o sal. A gente falando no aspecto químico, as moléculas, elas foram absorvidas pela água, e aquilo se tornou uma solução. Mas chega um momento, se a gente continua adicionando sal, que a gente pode mexer, lá vai mais, o dedo. E chega um momento que o sal já não começa mais a dissolver. E se eu adiciono mais sal, você pode mexer, e você vai começar a ver o sal ali naquele lugar. Ele vai depositar no fundo, porque a água já não tem mais a capacidade de dissolver o sal. O que aconteceu? Você saturou a solução. Isso está saturado. Chega um momento que aquilo não é capaz de absorver mais nada. O homem chegou aqui Chega um momento em que, independente do que a gente faça, o sal não vai mais se dissolver, porque essa solução está saturada. Ela não tem mais em si a capacidade de absorver mais nada. E eu disse na semana passada que nós temos que buscar a Deus e nos encher de Deus. E eu quero, com essa ilustração, dizer exatamente isso, que nós precisamos chegar a esse ponto, como chegou aqui esse copo com água, de estarmos totalmente saturados de Deus, a ponto de Deus querer fazer mais e não ter mais aonde fazer a nossa vida. Nós estamos a tal ponto,
Nós estamos a tal ponto saturado de Deus, tão cheio de Deus, que já não tem mais onde entrar Deus em nós, já não tem mais o que Ele fazer em nós. Mas Deus, Ele continua derramando, porque enquanto a gente estiver disponível, e se você já leu aquela passagem onde a viúva, ela vinha com as vasilhas e colocava ali, e o profeta disse que enquanto houvesse vasilha, Deus ia derramar ali o óleo, e ela foi apresentando vasilha e o óleo, chegou um momento que as vasilhas acabaram, então o óleo cessou. Por isso que a palavra de Deus chama a gente para ser um vaso. Você é um vaso nas mãos de Deus, porque Ele quer encher a sua vida. Então, enquanto você continuar chegando a sua vasilha na presença do Senhor, enquanto você continuar buscando o Senhor e nada mais além do que o Senhor, Ele vai continuar derramando. Só que chega um ponto que esse vaso vai estar cheio, a solução vai estar saturada, a minha vida vai estar saturada a tal ponto de Deus, onde quando Ele derrama isso sobre a minha vida, agora, aquilo já vai começar a transbordar, porque quando o vaso está totalmente cheio, e aqui a gente tem agora um vaso cheio. Se eu continuar me chegando e eu pedir para Ele colocar mais, o que vai acontecer? Vai transbordar. E é assim que a palavra de Deus diz que Deus faz. Ele dá o quê? Medida o quê? Sacudida, recalcada, transbordante. Então, quando eu saturo a minha vida de Deus, e Deus enche a minha vida, e eu continuo me chegando a Ele vai continuar me transbordando, para que eu possa agora, ao transbordar, encher a vida de outras pessoas. Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida, e é isso que eu falei. Para que a gente veja um avivamento, eu preciso estar cheio a tal ponto de Deus, onde da minha vida agora começa a derramar aquilo que Deus está me dando, para que eu possa abençoar e dar para outro também. Quem já foi num casamento, você já viu, o pessoal faz aquela pilha de copo, de taça, e aí na hora da festa o noivo e a noiva, eles vêm e eles derramam ali aquele champanhe assim, em cima da taça, e enche uma taça que vai enchendo as de baixo, e no fim todas as taças estão cheias, e aquelas taças são distribuídas para que as pessoas brindem, com alegria, aquele casamento, aquela união. Assim deve ser a nossa vida, quando a gente busca a Deus de uma maneira intensa, e foi isso que eu ministrei na semana que passou, que nós temos que buscar Jesus, que o avivamento é buscar a presença dEle, é Deus Emanuel, Deus conosco, a tal ponto de nós estarmos totalmente saturados de Deus, para que a gente transborde essa vida e comece a encher a vida daquele que está vazio. É assim que vai acontecer. Porque nós vamos começar a transbordar aquilo que Deus está fazendo em nós. Ele vai transbordar a gente de bênção, Ele vai transformar a gente de crescimento, Ele vai transbordar a gente do Espírito Santo de Deus, e aquilo vai chegar a um ponto onde vai muito além daquilo que a gente pode, e Ele vai começar a usar a nossa vida e usar a vida da igreja para alcançar aqueles que estão vazios, e é isso que nós precisamos buscar. Foi isso que nós temos falado. Diante disso, a gente chegou a uma definição de avivamento. Avivamento nada mais é do que buscar a Deus, e nada mais do que somente Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está totalmente saturado de Deus. Foi isso que nós falamos na semana passada. Mas aqui, quando a gente lê nessa passagem de Isaías 57:15, apesar de ser um único versículo, a gente vê que tem muita coisa para aprender. Então, na primeira parte, a gente falou a respeito desse Deus que é alto e excelso, esse Deus excelente, que habita na eternidade, que é santo, que está no lugar alto, e a gente tem que ir até esse lugar alto. Por isso que, para que haja um avivamento, nós temos que buscar os lugares altos. Mas como é que nós vamos viver nas alturas? E aí a resposta está na segunda parte do versículo, que é a mensagem do dia de hoje. E também com o contrito e o humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Então, na semana passada, a minha mensagem tinha como título Alcançando Lugares Mais Altos. Hoje, a minha mensagem tem como título Curvando-se para alcançar os lugares mais altos. Na escola dominical eu estava falando que no reino de Deus as coisas funcionam de uma maneira diferente. A gente tem dificuldade de entender porque o homem pensa de um jeito e Deus pensa de outro. A gente tem exemplos na Bíblia onde os homens queriam estar próximos de Jesus, nos primeiros lugares. E Jesus respondeu: os primeiros serão os últimos. Aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar vai ser humilhado.
E aqui também é assim. Às vezes a gente acha que para a gente alcançar um lugar mais alto, a gente tem que subir, a gente tem que ir para cima. Mas para que a gente alcance os lugares mais altos, segundo o conceito do reino de Deus, nós precisamos olhar mais para baixo. A gente precisa se encurvar na presença de Deus. É o que Isaías está dizendo aqui. Essa foi uma oração pedindo o avivamento. E ele está dando aqui para a gente, se a gente pode dizer assim, uma fórmula para que a gente possa de fato ver um avivamento, trazendo um avivamento. É buscar a altura se curvando diante de Deus. É buscar viver de uma maneira mais digna e mais alta diante da humildade, do quebrantamento. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Alcançar lugares altos só pode acontecer quando nós nos curvamos com humildade. E diante dessa verdade, nós temos que entender que se nós queremos ver um avivamento nesse lugar, nós vamos ter que começar a viver de uma maneira diferente. Hoje na escola dominical nós estamos aprendendo sobre o crescimento da fé, e a gente está aprendendo com a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 7, onde ele diz: procurai diligentemente acrescentar a vossa fé, e aí ele dá uma lista de coisas, e uma das coisas que nós vimos hoje é o amor fraternal. E na escola dominical, você que não tem vindo, eu quero te incentivar a vir, querido. Nós não vamos ver avivamento se a gente não estiver aprendendo a palavra de Deus, se a gente não estiver buscando Deus, se a gente não estiver totalmente saturado de Deus. E eu domingo passado perguntei aqui: quem quer ver um avivamento? Eu vi muita gente dizer sim. Mas se a gente quiser ver um avivamento, a gente vai ter que se entregar mais, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu sei que hoje estava o dia perfeito para você ficar dormindo com aquela chuvinha batendo na janela do teu quarto, o vento ali subindo. Aquilo é um convite para a gente ficar na cama. Eu sei disso. Mas se a gente quiser ver um avivamento, a gente vai ter que abrir mão de uns convites e se dispor mais para Deus, e ter mais comunhão com Deus, e buscar mais de Deus. Eu sei que o irmão trabalha muito durante a semana. O pastor não sabe o que é trabalhar 12 horas por dia e depois ter que acordar cedo no domingo para ir na escola dominical. Não aguento não, é o único dia que eu tenho para dormir. Meu irmão, eu trabalho 12 horas por dia também e administro 2 igrejas, pastoreio 2 igrejas, como você, como qualquer outra pessoa. Então, se tem alguém que sabe aqui o que é trabalhar 12, 13 horas por dia, e levantar cedo, está preparado, porque você só levanta e vem para a igreja. Eu tenho que, antes de me levantar, me preparar para poder me levantar no dia seguinte, porque eu tenho que estar aqui pronto, com uma mensagem, um estudo bíblico, com oração. Então eu sei o que você está passando. E se eu posso, você pode, porque eu não sou melhor do que você. E eu sempre disse isso, e por isso que eu ensino essa igreja a não idolatrar a pastora, a não fazer coisa para pastor, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou como um de qualquer outra pessoa aqui neste lugar. Mas aí também nós podemos dividir a mesma responsabilidade de estarmos dispostos para o Senhor, quando é momento de nós estarmos reunidos, em comunhão, em aprendendo e orando. Então eu posso cobrar de vocês, porque eu vivo como você vive, eu sinto o que você sente. E não falo isso com orgulho no meu coração, mas com temor diante de Deus, porque nós precisamos desenvolver. Se nós quisermos ver um avivamento acontecendo nesse lugar, nós vamos ter que começar a nos comprometer mais com Deus. Olha, hoje os bancos estão vazios. Na escola dominical, como eu disse, nós estávamos falando sobre fraternidade. Eu dei um exemplo muito simples a respeito de como nós mostramos que nós não somos individualistas, porque fraternidade significa que eu coloco o outro em primeiro lugar antes de mim. Então, eu dei um exemplo simples. Por exemplo, a gente quando chega mais cedo na igreja, a gente chega no estacionamento e tem muitos lugares. Em vez de eu buscar o lugar mais próximo da igreja, eu busco mais longe, porque eu já cheguei mais cedo, então eu tenho mais tempo para caminhar. Então eu deixo o lugar mais próximo para aquele que vai chegar atrasado, para que ele não se atrase mais. Eu estou buscando a vontade do meu irmão em primeiro lugar.
né? Aí eu até brinquei hoje né? Tava gente chegando na igreja aqui, estava muito cheio ali atrás, e quando a gente está louvando, está todo mundo de pé, a gente não vê como é que está lá na frente. Daí o Paulo estava ali atrás, procurando lugar para umas pessoas, e o Paulo brincou: pastor, é que o pessoal está praticando a fraternidade. Deixando os primeiros lugares para chegar mais tarde. Mas aqui na igreja, a gente pode inverter isso. Eu já estou até dando aqui uma dica para a igreja. Você que chegar mais cedo, vem mais para frente e deixa os lugares de trás abertos para os que chegarem mais tarde, para eles se acomodarem, sentar, e fica mais fácil o trabalho. Amém. Mas hoje a gente já tem até lugar marcado, né? Se brincar, já tem até um nome escrito no banco. É ali que eu sento, aquele é meu canto, dali eu não saio. Eu já fui numa igreja que era assim mesmo, tinha até uma plaquinha dourada com o nome da pessoa do banco, assim. Tinha umas fileiras reservadas que vinha escrito visitante, mas tinha os bancos, tudo já tinha lá o nome da família, o sobrenome, e aí era só aquela pessoa que sentava. Mas se nós quisermos ver um avivamento, nós vamos precisar começar a mudar alguns conceitos humanos que ainda estão tomando conta dos nossos pensamentos. Por isso que a palavra de Cristo diz: transformai-vos com a mente de Cristo. Como nós lemos na escola dominical, né, em 2 Coríntios, a 2 Filipenses, né, Filipenses capítulo 2, onde ele revela a atitude de Cristo, onde ele diz: Cristo, né, sendo Deus, não usurpou ser igual a ele. E eu disse assim, foi exatamente o oposto de que Adão cometeu. O sentimento de Adão foi exatamente o oposto. Ele, não sendo Deus, ele quis ser igual a Deus. Aí caiu. Pecou. Você está disposto a abrir mão para ver de fato um avivamento neste lugar? Para isso nós vamos ter que desenvolver um espírito de humildade. Nós vamos ter que estar completamente saturados de Deus. Porque na verdade a gente só consegue abrir mão e pensar no outro quando Deus já tomou conta de tudo. Porque aí a sua vida é tal com Deus, a sua comunhão é tal com Deus, que nada mais te importa. Não tem. O melhor lugar na igreja não tem valor, porque Deus não está num lugar, Deus está comigo. O lugar mais próximo da igreja não é o lugar mais importante, não é o que eu preciso, porque Deus está comigo. Se eu estiver longe, Ele me leva onde eu preciso ir. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos, como essa passagem de Isaías 57 está dizendo, e talvez aqui a gente tenha a primeira dica de o que é que precisa acontecer na nossa vida para que a gente possa chegar a lugar mais altos. A gente precisa viver um quebrantamento. Olha o que ele diz aí, né? E também com o contrito. Contrição, né? Fala daquilo que é apertado. Contrição também significa esse quebrantamento, esse quebrar. E a gente precisa ser quebrado. Nós precisamos ser quebrado. Aliás, hoje a ideia é exatamente oposta, né? Quando alguém faz alguma coisa para você, a sua atitude é: eu não levo desaforo para casa. O que você está dizendo? Não, eu não aceito ser quebrado. E a gente não entende que muitas vezes Deus está querendo exatamente isso. É te quebrar, para te fazer uma pessoa mais elevada, mais alta, um espírito mais humilde, para ter uma vida mais humilde, uma vida mais parecida com a dele. Porque Jesus, Ele podia tudo, mas Ele aceitou a sua forma humana, e ali Ele foi moído, quebrado pelo meu e pelo seu pecado. Então tem que haver quebrantamento. Não tem como viver sem quebrantamento. Olha o que Jesus disse lá em João 12, 24. João 12, 24, ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto.
Sabe o que o crente está precisando hoje? Não é de mais uma bênção, de mais uma unção do Espírito, não é de mais um milagre. O que a gente está precisando é de quebrantamento. Porque Deus não falta, Deus não chega tarde, Deus não se adianta. O dia que há necessidade do milagre, Ele faz, você pedindo ou não. O dia que você está precisando de uma bênção, domina, Ele te dá. Ele sabe do que a gente precisa. Ele nos chama a nos humilhar e levar os nossos pedidos, as nossas petições diante dele. Ele sim nos chama, porque Ele quer ver a humildade do nosso coração. Porque na verdade Ele já sabe do que a gente precisa. Mas o que Ele quer é te dar uma oportunidade de você colocar o seu coração no lugar certo. Então quando Ele te diz, me busca, pede o que você está precisando. Aí você lá fala assim, não, mas Ele já sabe o que eu estou precisando. Eu não vou pedir orgulho, porque Ele está querendo que você quebre o orgulho da sua vida e fale assim, Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas estou aqui de novo, clamando, pedindo, Senhor, me ajude. A gente não está precisando de mais lugar para a igreja. A igreja, na verdade, não precisa nem de lugar. É bom a gente ter um lugar, é que delícia. Hoje está frio e chovendo lá fora. Se não tivesse hoje esse lugar, a gente ia ter que estar na chuva e no frio. Mas isso não impedia a igreja de se reunir. Impedia dos amigos da igreja se encontrar. Mas a igreja está reunida. Porque eu conheço muitos missionários que ministram ao redor do mundo. E eu conheço gente, por exemplo, que lá na China, onde eles são perseguidos, e se forem encontrados reunidos, foram mortos, eles entram dentro dos lagos gelados, no meio das florestas, porque perto da água e de lago ninguém passa, porque está frio agora nessa época lá. Então eles vão para dentro do lago gelado para que eles possam cultuar a Deus, que ali eles não correm o risco de alguém passar por perto e falar assim, ó, tem um grupo ali reunido em nome de Jesus. Então eles vão lá para dentro, ficam lá, né, até lá, né, a coxa no meio da água, adorando, cantando e louvando a Deus. Outros estão escondidos lá em cavernas, outros no meio de um mato, sem comer, outros viajam descalços lá na África e chegam com seus pés sangrando para poder ter a oportunidade de ouvir uma mensagem. E a gente não precisa de nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que a gente nem precisa disso se houver uma igreja do Senhor Jesus. Porque se há uma igreja do Senhor Jesus aqui, e nós hoje não fôssemos permitidos de entrar nesse prédio, o culto não seria cancelado, porque o culto ia continuar lá fora, no frio, debaixo da chuva. Não era muita gente que ia ficar com a gente. Porque a igreja tem amigos, tem os amigos da igreja, e tem a igreja de Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo? Por isso, em tudo é graça. Se hoje nós estamos aqui, temos até um ar-condicionado, está quente demais, tá? Eu estou com um calor. Olha que bênção. A gente tem o privilégio, e não se esqueça disso. É misericórdia, que nós não precisaríamos disso. Se temos, foi porque o Senhor assim nos deu, nos abençoou. Mas nós temos que agir com atitude diante de Deus. É bom que a gente tenha isso, porque olha, nós podemos fazer a igreja crescer, mais gente vai estar aqui. Porque tem gente que não viria e ficaria 1 hora, 2 horas em pé no frio, ouvindo a palavra de Deus, mas aqui dentro, num lugar protegido, essa pessoa viria e teria a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus. Mas até assim, se Deus tiver um plano na vida de uma pessoa, não importa as condições do tempo, as condições do dia, as condições da vida, as condições das pessoas, Deus ia fazer o plano dele. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Glória a Deus. Deus não precisa de circunstâncias, Ele cria circunstâncias. Aliás, às vezes Ele muda as circunstâncias para provar o nosso coração, para testar a nossa fé, para saber onde é que nós estamos de fato com Ele, para mostrar para a gente onde está a nossa identidade. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a palavra diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Né? O que ele está dizendo aqui quando ele fala assim, né? Já não vivo eu, não sou eu. Né? O que ele está dizendo aqui, né, é não que ele não existe, não que ele está fisicamente morto, mas que o velho homem dele, né, aquela velha natureza,
foi crucificada, morreu com Cristo. A natureza velha dele, a natureza da carne, agora é vivida pela fé no Filho de Deus. Por que que agora ele entrega essa natureza velha? Ele não vive mais para ele agora vive para Deus. Porque ele sabe que a fé está no Filho de Deus. E o Filho de Deus, como ele disse aqui, nos amou. Ele nos ama e ele continua amando. E por causa disso ele tem se entregue para mim e para você. Então, quando a palavra de Deus diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu também tenho que ter o desejo de me entregar por Ele e pelos outros. Porque foi isso que Ele fez por mim. Então não tem jeito de eu alcançar um lugar mais alto se eu não quebrantar o meu coração. Se eu não me quebrar diante de Deus. É necessário que haja quebrantamento. Não tem outro lugar onde a gente possa encontrar quebrantamento se não for no pé da cruz. Porque quando nós vamos para o pé da cruz, nós temos a oportunidade de reconhecer o nosso pecado. Quando a gente vai ao pé da cruz e a gente olha para a vida de Jesus, um homem que sem culpa e sem pecado sofreu e foi moído pelos nossos pecados, é impossível eu, diante desta imagem, dessa realidade, não reconhecer o meu pecado. Para que haja um avivamento, eu tenho falado aqui já várias vezes, é necessário que haja uma consciência constante de que somos pecadores e precisamos nos entregar no pé da cruz. Presta atenção, porque nisso aqui hoje dá uma mensagem para todo tipo de pessoa. Talvez hoje seja a primeira vez que você tenha entrado nessa igreja. Talvez você nunca tenha ouvido a palavra de Deus ou tido a oportunidade de ouvir essa mensagem, e aqui é uma oportunidade para você, porque é lá no pé da cruz que Deus vai te dar hoje a oportunidade de reconhecer que você é um pecador. E se no teu coração hoje houver arrependimento, Ele disse que Ele vai te salvar. Aleluia. Mas eu disse que essa oportunidade é para todos. Porque você que é crente, anda com Jesus e conhece Jesus e tem vivido com Jesus, também tem que ir para o pé da cruz, porque quando nós estamos diante da cruz, nós lembramos do sacrifício que Jesus fez, e quando eu lembro do sacrifício, eu olho para a minha vida e eu falo, tem muito para ser transformado. E eu também tenho uma oportunidade de me arrepender e de pedir, Senhor, transforma, muda, conforme a tua vontade, a tua palavra, a tua vida. Forma em mim o teu coração. Só há quebrantamento verdadeiro se nós estivermos na presença do Senhor Jesus. Como é difícil a gente compreender o que é quebrantamento. Eu vou precisar da ajuda de alguém. Já foi. O avivamento começa na experiência pessoal de um cristão que tem o seu coração reavivado. Como isso acontece? Curvando-se. Pode passar o próximo. Como nós nos curvamos? Nos quebrantando. Pode passar. Não, foi de rápido mais. E como esse processo de quebrantamento acontece na vida? Aí eu coloquei assim, o processo de quebrantamento é um processo contínuo que vai desgastando o nosso egoísmo. Isso acontece diante das muitas situações de escolhas que se apresentam diariamente nas nossas vidas. O que eu estou dizendo com isso daqui? O que eu estou dizendo é que quebrantamento é um processo, não é algo que acontece de uma hora para outra. Eu me entrego para o Senhor começa a quebrar, mas esse quebrantamento é algo contínuo na nossa vida, é algo que precisa acontecer diariamente. Como é que isso acontece? Quebrando o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso individualismo. Se nós somos pessoas egoístas, individualistas, centradas em nós mesmos, na verdade ainda não houve quebrantamento no nosso coração. Você pode até ter conhecido o Senhor Jesus, mas você ainda não cresceu, não amadureceu. Você precisa começar a vencer agora o seu eu.
Nós temos que entregar o nosso eu. E hoje o mundo passa uma mensagem exatamente oposta a essa. O mundo assim, não, você precisa se valorizar. Você precisa entender que você é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Não essa é a mensagem. Se você comprar qualquer livro de autoajuda, algo que é comum a todo livro de auto é você mesmo se ajudar, né? Todo livro de autoajuda é você ir lá para diante do espelho e dizer assim, não, eu me mereço, eu posso, eu sou bonito, né? Eu sou maravilhoso, eu preciso de mim, eu me amo. Né? Tem até música, né? Mas o que Jesus anuncia para a gente na palavra de Deus é que quem confia no homem é maldito. Porque ele diz, maldito o homem que confia no homem. E se eu confio em mim mesmo, eu já estou debaixo de uma maldição, porque sou homem. Mas bem-aventurados que confiam no Senhor. Glória a Jesus. Serão como árvores plantadas junto ao ribeiro, vindo a tempestade e o dia da sequidão, suas raízes estenderão para o ribeiro. E até nesse momento de deserto e de sequidão, essa árvore vai dar fruto, ela vai florescer. Por isso que nós temos que estar saturados de Deus, para que nós possamos de fato ver um avivamento. Mas essa saturação começa com humildade, com quebrantamento, com se derreter diante de Deus, com perder o seu eu. Aí tem gente que eu já ouvi, já me disse, porque eu já preguei mensagem semelhante a essa. Eu lembro que uma pessoa me procurou uma vez e falou assim, pastor, é por isso que as igrejas não estão crescendo, por isso que as igrejas não estão sendo cheias. Que vocês ficam pregando essas mensagens que a gente tem que se perder, que a gente tem que deixar a nossa vida. Isso vai levar a gente a uma vida miserável. O que uma pessoa que diz uma coisa como essa não consegue compreender quem Deus é, porque exatamente o oposto é que vai levar a gente a uma vida de miséria, porque a palavra de Deus diz que aquele que não morrer para si mesmo, ele não vai viver, porque a gente só pode viver se nós morrermos. Se eu quero viver, eu vou estar morto. Ou seja, se eu vivo para mim, as consequências da minha vida para mim mesmo vão me levar a uma eternidade de miséria. Então, de fato, quem vive de uma forma miserável é alguém que vive para si mesmo. Porque o seu fim é a eternidade no inferno, com dor, com ranger de dente, com lágrima, com sofrimento. E isso para mim é miséria. Quem já queimou aqui a mão, o dedo, o pé? Alguém já, né? Quem já queimou alguma coisa sabe o que é a dor de queimar. E olha que, né, não sei se alguém que já passou por uma grande queimadura. Já passou? Então não quero nem imaginar a dor que você sentiu, porque olha, eu quando queimei o meu dedo no ferro de passar roupa, ou lá na colher quente que eu pego lá na panela, né, ou quando eu encosto o braço em algum lugar, ou a perna lá no escapamento da motocicleta, né, lá no Brasil toda hora, né, a gente andava muito de moto, lá queimava a perna no escapamento. Alguém já fez isso? Tem muita gente aqui que já, né? Então estou falando do povo que entende. Você sabe a dor que é uma pequena queimadura como aquela. Agora a palavra de Deus diz que no inferno o fogo arde pela eternidade. Imagina você ir para o fogo e não queimar, mas sentir a dor da queimada. Ou seja, né, é por isso que, eu não sei se é assim, se é, né, porque a palavra de Deus ela usa de símbolos. O que ela mostra é que a gente vai sentir a dor de como se nós estivéssemos sendo queimados. Só que como é eterno, então quer dizer, não é aquele queimar que queima e pronto, acabou, está queimado, deixou de existir. Não, é um fogo, é uma dor que é permanente, que é constante. Por isso que ele usa a ideia do fogo eterno. Né? Se é fogo que vai estar lá, eu não sei, meu irmão. Né? O que eu sei é que vai ter dor. E uma dor constante. E para mim, viver em dor é uma miséria. E aqui eu tenho certeza que a maioria das pessoas acredita que nem eu, que ter dor é miséria. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui, quando já tem uma dorzinha de cabeça, vai lá e compra um remédio.
Vai lá e toma logo uma aspirina. Se começar a doer um pouco aqui, você já corre no médico. E aqui ninguém gosta de dor. Ninguém quer viver com dor. Quando a gente está com aquela dor que não vai embora, a gente vive de uma maneira miserável. Né, Valmir? Valmir que teve um acidente na ponte lá, né, machucou as costas. Quantas vezes o Valmir está ali? Né, você vê o Valmir, às vezes ele levanta, ele anda. Por quê? Né? Não é porque tem formiga na cadeira. É porque ele tem um problema na coluna. Se ele fica muito tempo sentado, ele começa a sentir dor. Se ele fica muito tempo em pé, ele começa a sentir dor. Por quê? Porque é uma dor que é constante. Isso, muitas vezes, irrita, leva à miséria a vida de uma pessoa. Dor leva a pessoa à miséria. Quebrantamento leva a uma dor temporária. Egoísmo leva a uma dor permanente. Quebrantamento dói também. Mas essa dor não é dor para miséria. O quebrantamento, ele vem, ele trabalha na nossa vida, mas Deus não é um Deus que quer que você permaneça na dor. Ele fala que nós somos um vaso e como um vaso, nós temos que ser quebrados. Porque tem hora que não tem jeito, se a nossa vida não for quebrada sobre a rocha, Jesus Cristo, Ele não vai poder pegar esse vaso e juntar todas essas pecinhas e fazer desse vaso um vaso novo, conforme o vaso que Ele precisa usar. Porque Ele não pode encher um vaso ruim, um vaso de desonra, um vaso sujo. Glória a Deus. Não tem jeito nós vivemos a vida com Jesus se não houver negação. Pode passar o próximo slide para mim, por favor? Se nós não nos negarmos a nós mesmos. É importante que haja esse negar, esse se entregar. Então eu preciso ser quebrado. O quebrantamento me leva a negar a mim mesmo, porque se eu não negar a mim mesmo, eu jamais vou conseguir colocar outra pessoa naquele lugar. Eu jamais vou ser capaz de colocar Deus em primeiro lugar enquanto eu estou em primeiro lugar. Eu jamais vou conseguir colocar o meu próximo em primeiro lugar se eu estiver ocupando aquele lugar. Então é necessário que eu seja o quê? Moído, quebrado. Sabe como que é a maneira mais eficaz de Deus trabalhar com o egoísmo nas nossas vidas? A maneira mais eficaz que Deus trabalha para mudar o nosso eu, para fazer com que a gente negue a si mesmo, é colocando outras pessoas em volta da gente. É colocando aquele seu vizinho, ou aquele seu companheiro de trabalho, ou até mesmo o irmão da igreja, que se faz às vezes passar por uma situação de vexame. Quando alguém faz a gente passar vexame, como a gente tinha vontade de pegar no pescoço e matar. Não é verdade? Quem é pai aqui? Tem pai, mãe, pai? Quem tem filho? Né? Tem muita gente que não tem. Quem ainda não teve, talvez tenha um pouco de dificuldade de entender a situação. O dia que você crescer e tiver o seu, você vai entender do que nós estamos falando. Mas tem hora que os nossos filhos fazem a gente passar alguns vexames, né? Dar uma birra na frente dos outros, né? Você passa o dia inteiro fazendo alguma coisa em casa com ele, você pega as coisas, ele vai lá e faz, né? Você fala assim, poxa vida, que beleza, meu filho, obediente. Aí na hora que chegou aquele irmãozinho para te visitar, você fala assim, meu filho, vai lá. Eu não. O menino obedeceu até agora, acabei de elogiar que o menino obediente, só foi chegar o irmão na casa. Filho é por isso que eu falo, é a herança do Senhor, né? É uma bênção na nossa vida. Que Deus deu um filho para a gente realmente aprender a ser humilde. Porque é bem naquela hora, o menino andou bem o tempo inteiro, mas naquela hora que tem alguém perto de você, ele resolve fazer exatamente o oposto. E aí, muitas vezes, o que a gente age com o filho, não porque a gente quer ensiná-lo e corrigi-lo. Nós ali naquele momento, a gente reage, dando um peteleco no menino, né? Porque tem uns que já perdem a paciência e já fica mesmo, né? Ou a gente fica bravo e nervoso,
A gente sai de si, na verdade, não foi porque ele fez alguma coisa errada, foi porque nós sentimos um vexame diante dos outros. Egoísmo. A gente ensina e educa, né? A gente chama isso de educação, de correção, castiga, não porque nós queremos ver ele crescer, mas porque nós fomos envergonhados. Egoísmo, individualismo. Você não pensou no outro, você pensou em si mesmo. Quando um irmão, aí você fala assim, mas um irmão Cristo fez isso. Você fala assim na sua cabeça, a última pessoa que deve fazer esse tipo de atitude é o irmão em Cristo Jesus. Aí aquele irmão te põe numa situação daquela. A nossa oração muda na hora. Você orou 10 anos para o irmão se converter, ele se converteu, veio para a igreja, te fez passar um vexame, você já fala assim, queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Caramba, ainda brinco com Deus. Passei 10 anos de joelho, estou com um cara de joelho por causa desse camarada, e agora ele fez passar um vexame desse. Individualismo, egoísmo. Falta de quebrantamento nas nossas vidas. E quando nós nos humilhamos, ninguém tem o poder de nos humilhar. Quando nós estamos totalmente cheios de Jesus, nós entendemos que nós não somos nada. Nós já estamos totalmente humilhados. Não tem nada que alguém possa fazer que me humilhe. Porque a maior humilhação que eu já vivi, a de reconhecer que eu sou um pecador na presença de Deus. Será que de fato nós nos humilhamos na presença de Deus, reconhecendo o senhorio dele? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém. Estou dando aqui uns exemplos muito simples, porque mostra que na verdade é aqui, olha, eu não estou falando isso porque eu não vivo mais isso. Não. Eu vivo isso. Essa semana mesmo estava, foi essa semana eu acho, eu estava lá com Samuel, precisando ajudar ele a fazer o dever de casa, e eu falava para ele fazer uma coisa, ele fazia, ele, mas eu não consigo, eu consigo, mas ele nem tentava, e aquilo foi me irritando. Eu falei, você consegue, você vai fazer, você vai pegar agora, pegou o chinelo, botou em cima, vamos ver se você não consegue agora. Chorou, eu falei, né? Aí a Priscila veio, não, deixa eu ensinar ele, pegou e levou para lá, ele fez um negócio, né? Mas eu olhei assim, eu falei, tem muito eu aqui dentro. A minha atitude não foi uma atitude de amor, a minha atitude foi uma atitude gerada pelo egoísmo, pelo eu que está dentro de mim. Egoísmo leva a gente à irritação. Conhece alguém que se irrita fácil? É alguém que ainda está muito cheio de si mesmo. Não olha para o lado não, meu irmão. Olha para o espelho. Porque toda vez que eu me irrito, eu estou sendo egoísta. Que a minha irritabilidade é porque eu acho que o outro devia já saber aquilo que eu já sei. Se ele fosse como eu fosse, ele não ia ter essa atitude. Eu me irrito com isso. Percebendo como a gente ainda está cheio. Eu estou dizendo aqui, meu irmão, não estou falando que eu alcancei, mas eu estou chamando a igreja, a gente a buscar para que a gente alcance a maturidade espiritual, para que a gente possa de fato estar saturado de Deus, ao ponto onde Ele não tem mais nada para fazer, onde Ele já encheu a nossa vida de tal maneira que a nossa vida começa a transbordar, porque quando a gente ouve falar de um avivamento, e quando há um avivamento, há um grande número de conversão. A conversão não é o objetivo do avivamento, a conversão é um resultado de uma igreja avivada. Então quando eu estou avivado e a minha vida está transbordando, eu encho as outras vidas que estão vazias. Então, muita gente se converte, muita gente se enche de Deus como consequência do avivamento que eu e você estamos vivendo. Amém.
E é por isso que onde há um avivamento coletivo, há um grande número de conversão e de transformação naquele lugar. E eu acredito que a gente precisa começar a buscar para viver isso. Nós precisamos nos entregar mais. Olha, não vai ser fácil, meu irmão, mas nós podemos alcançar. Se nós buscarmos, se nós procurarmos, e nós temos que ser intencionais. Se nós nos entregarmos, nós vamos ver esse avivamento. Tem alguém ainda querendo ver avivamento aqui neste lugar? Glória. Muita gente aqui que ainda não está com certeza, não. Não me quebra. Porque se ele me quebrar, ele vai ajudar a encher a vida do irmão que ainda não foi quebrado. Me quebra. Vai começar comigo. E vai começar com você que acredita que pode viver um avivamento. Se nós acreditamos, nós vamos ser como esse vaso. Um vaso quebrado sobre a rocha. Jesus Cristo. Um vaso que precisa ser quebrado, porque esse vaso não vai ficar quebrado. Um vaso que é quebrado sobre a rocha é um vaso que vai ser utilizado pelas mãos dele, porque a palavra de Deus diz que ele é o oleiro, e ele vai pegar agora esses cacos, e ele vai preparar esses cacos, ele vai agora formar destes cacos uma nova massa, e ele vai com as suas mãos construir esse vaso da maneira que ele quer. Mas eu preciso me derramar sobre a rocha. Por isso que avivamento é o quê? É buscar a Deus e nada mais do que Ele, somente Ele. E o meu convite para você é se humilhar diante dEle, de buscá-lo diante dEle. Porque agora, né, Ele não para aí só no quebrar, não só no negar-se a si mesmo. Ele vai adiante. Agora Ele vai mostrar para a gente que Ele precisa também agora nos purificar. Você pode passar o slide, por favor? Já passou, está aqui. O que significa curvar-se? Significa agora buscar a purificação, a limpeza. Como eu disse, ele não pode usar um vaso sujo. Se eu tivesse aqui um copo sujo, eu derramasse aqui essa água limpa num copo sujo, a água ia estar contaminada, suja. Deus é santo. Deus ele não pode ser derramado num lugar onde há sujeira. Ele precisa primeiro limpar o vaso para que o vaso seja cheio. Então a gente precisa buscar a purificação. Em Zacarias 4:6 ele diz, aqui o profeta ele está falando aqui, Zacarias está falando aqui agora com Zorobabel. Ele diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem